Podcast. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai escutar esse podcast aqui. É com muito prazer, é com muita alegria que eu estou aqui no Godcast, aí, o nosso podcast, da gente sempre pensar num relacionamento com Deus aí no momento de você tirar um tempo com Deus e da gente poder agregar isso aí durante a sua rotina do dia a dia. Então é isso, nosso podcast. Eu não estou sozinho, não, eu estou com ele, que ele praticamente foi o fundador desse projeto aqui, me chamou para participar, e eu super topei, que eu adoro essas coisas e quero mais falar de Deus através de qualquer mídia. E estamos agora com você, Vitor. Conte aí, o Vitor, que foi o fundador desse projeto e me chamou para estar junto com vocês. Vitor, se apresente aí, conte um pouco de você. E aí, pessoal, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Marcos, um prazer estar aqui com você, meu querido. Bom, ele falou que eu sou o fundador, né, desse projeto, mas na verdade nós sabemos que o projeto é de Deus, né, esse Godcast, ou digamos esse podcast, veio voltado justamente para nos fazer aí estar mais próximos de Deus, um pouco mais perto aí da palavra do Senhor também. E claro também para ouvir, né, vocês aí, do que vocês querem também conhecer a respeito de Deus. Eu tive esse pensamento, né, Deus trouxe isso ao nosso coração e Deus confirmou através dos dias que estávamos passando aí, eu e o Marcos. E eu creio que, de alguma forma, Deus tem algo surpreendente para trazer para nós. Certo, Marcos? Certo, certo demais, amém. Então vamos lá, sem mais delongas, para a gente não enrolar, que aqui o nosso papo é direto. O Godcast funciona assim: a gente escolhe um tema, né? A gente conversa sobre um tema, e no final também o Vitor ele traz uma ministração, uma palavra mais direcionada a esse tema. Mas, ô Vitor, qual que é o tema de hoje e por que esse tema foi escolhido aí no seu coração para poder abrir esse programa de hoje? Bom, pessoal, esse, né, nós temos aí os temas que a gente já vai predefinir. Deus trouxe ao meu coração, né, para o dia de hoje, é justamente confiança, né? Mas como assim, Vitor, confiança? É estranho a gente pensar que em determinados momentos a gente confia em tantas outras coisas, mas principalmente naquele que nós devemos depositar a nossa fé, depositar a nossa esperança, naquele que realmente nós sabemos, né, que vai fazer aquilo que nós. Eu acho que assim nada mais válido do que Deus nos dar esse tema, né, de confiança, para realmente aprendermos, né, e identificar como nós podemos atribuir essa confiança em Deus. E o tema, né, Marcos, desse dia de hoje é confiança. É isso, gente. Esse tema é muito bom. Adorei que a gente está começando com esse tema. Um tema aí muito importante. E realmente, né, o Vitor, que mais que você pode. Algumas dúvidas aqui surgiram, como por exemplo, você falou de confiar em Deus, né? Tem a questão da nossa própria confiança, de confiar em Deus. A pergunta que eu trago para você é como é que a gente consegue, né? Ou como é que a gente permite entregar essa confiança nas mãos de Deus, porque às vezes a gente fala assim, confia em Deus, mas na verdade a gente está querendo assumir o volante e o tempo todo a gente está na direção, mas como a gente treinar a nossa mente, o nosso coração, para poder mesmo entregar a confiança em Deus? Bom, isso é um fato interessante, né, porque como o Marcos mesmo disse, muitas das vezes nós entregamos, colocamos ali na mão de Deus, mas a gente mesmo fala, não, Deus, agora sou eu que vou assumir o controle, e daqui para frente quem vai tomar conta disso aqui sou eu. Porém, né, uma forma de nós confiarmos, né, uma forma que Jesus nos ensinou a confiar em Deus, era algo que assim a gente sempre vê Jesus falando quando ele realizava uma cura, Jesus falando quando ele tinha algo a ensinar à multidão. A primeira palavra que Jesus sempre dizia era: tenha fé. Quando Jesus acabava de curar, ele falava: a tua fé te salvou. O que é a fé? Uhum. A fé, como Hebreus 11, versículo 1 vai dizer, que é a fé, a certeza das coisas que não se veem, mas que nós acreditamos
que se tornarão, ou seja, as coisas que nós não pela nossa esperança e nossa confiança, elas tornam a se existir. Algo que é interessante, né, pegando aqui resumidamente a história da mulher do fluxo de sangue, né, lá em Mateus, né, capítulo 29, versículo 19, né, ali a gente tem uma mulher que ela começou a ter fé em algo que mas algo que ela ouvia falar. E ela ouvia falar a respeito de Jesus, que existia um certo homem que naquela região curava enfermos. E a palavra vai dizer que ela gastou, né, 15 anos ali e todas as suas fortunas em médicos, porém nada e nem ninguém solucionou aquele problema, aquela enfermidade dela. Então a palavra ela vai Uhum, dizer que então ela começou a pensar consigo mesma: se eu apenas tocar Jesus, serei curada. Ela começou a ter uma confiança além daquilo que ela já tinha confiado antes, que era o natural. Então ela estava confiando no sobrenatural. E é algo interessante nessa passagem que a palavra vai dizer que ela tocou somente na orla da veste de Jesus e ela foi completamente curada. Mas por que o toque? O toque também refere-se à confiança. Quando nós temos muita intimidade com o nosso próximo, com o nosso amigo, com a nossa namorada, nossa noiva, esposa, etc., algo que uhum, passa a ser, digamos, de confiança são os contatos físicos. O abraço, o aperto de mão, o cumprimento, às vezes, simplesmente encostar a cabeça no ombro, né, de alguém e ele falar dos nossos problemas. Ou seja, o toque é o nosso maior sentido de confiar em alguém. Uma coisa a nossa mãe e nosso pai sempre nos ensinam que quando nós somos pequenos, nós devemos dar a mão para eles, para nós atravessarmos a uhum. rua. Olha que interessante isso. Imagina Jesus estendendo a mão para nós, falando: filho, confia. Eu estou dando a mão para você e eu sei para onde eu vou te levar. É justamente isso. O toque, né? Começando aqui falando da mulher do fluxo de sangue, simboliza justamente a confiança em Jesus, sabendo que ela receberia, por confiar, algo que seria impossível de receber de qualquer homem naquele tempo. Então, a confiança é nós nos alcançarmos mais perto de Deus através da fé, através do que realmente nós conseguimos acreditar que Deus ele é capaz de fazer por nós. Eu acho que para introduzir, a gente já tem uma abertura aqui enorme, né, Marcos? Total, total. Não, tem muita coisa para desenvolver. Eu pensei até também em Mateus 14, 22, na clássica história lá de Pedro subir, de andar sobre as águas, né? E como muitas vezes também eu fiquei pensando aqui, durante lendo um pouco isso, como é que muitas vezes a gente duvida do Senhor, né? E Pedro até fala: ah, se és tu mesmo, me fala, que eu vou acreditar, né? Se és tu, manda ir ao teu encontro por sobre as águas. Então, assim, e Jesus ainda fala: vem. Então, assim, como é que, mesmo assim, às vezes, muitas vezes a gente desacredita, ou então fica testando. Deus falou: Deus, ó, faz isso aí por mim, porque eu não estou acreditando, não, eu só acredito vendo. E como que a gente pode ligar a confiança também nessa passagem? Como que você vê a passagem de Pedro em relação à confiança também? Isso é muito bacana, né, a gente olhar por esse lado, porque em toda fase tivemos ali Pedro, né, junto de Jesus, junto com os outros discípulos, a gente acaba olhando e às vezes levando Pedro por um sentido errado, né? Eu vejo muitas pessoas falando: poxa, Pedro era um cara arrogante, ele era um cara ignorante, ele era um cara ali que só falava besteira, mas na verdade, eu olho, eu me identifico com Pedro, por quê? Uhum, Pedro, ele era curioso, ele queria saber mais. Ele queria perguntar, como ele perguntou: Jesus, a multidão te aperta e você pergunta quem te tocou, né? Ele queria saber a respeito de Jesus, como Jesus pensava. Eu acho isso interessante. Mas algo que é mais ainda interessante, como você citou, né, na história de Pedro, essa caminhar sobre as águas, é que ele tem um medo. Poxa, mas quem é aquele uhum. ali que está chamando?
quem é aquele ali que realmente está andando sobre as águas? Será que é um fantasma? Será que é um espírito? E ali ele tem o primeiro ato de confiança, o primeiro ato de fé. Mestre, é, se fores tu, chama-me para que eu tenha contigo sobre as águas. Olha a confiança de Pedro. Se é o Senhor, se o Senhor me importa as dificuldades, eu vou, porque é o Senhor quem. Algo interessante, né, Uhum, de Pedro sobre essa passagem é que a gente vê que Pedro começa a andar sobre as águas, porém ele tira o vento e a ficar com medo e se afundar nas águas. Porém, mesmo ele se afundando, ele ainda clama: Mestre, salva-me. Ou seja, em todo o tempo, Pedro ele estava estimulando em si mesmo a confiança. Ainda que eu esteja submerso, eu sei que se eu clamar por ele, ele vai me salvar. Eu sei que se eu confiar nele, ele vai estender a mão para mim e vai me tirar desse lugar que eu me encontro. Eu não sei, né, o que você, nesse momento que você está ouvindo esse podcast, né, esse Godcast, eu não sei o que você tem sentido ou como tem passado, mas a gente baseando na história de não importa em qual região você está, em qual é a sua mentalidade, o uhum, sentido que tem feito você, muitas das de medo ou o meio que você está que está te causando até mesmo um pânico absurdo. É, eu tenho uma palavra para você. Pedro, ele ensinou isso para gente. Mesmo que você esteja submerso, mesmo que você esteja com medo, clame, porque ele é o que Jesus é o que pode salvar. Jesus é o que pode te resgatar no meio da tempestade. Jesus é o que pode tirar você do meio do mar e fazer você andar sobre as águas novamente. Por que eu falo andar sobre uhum, as águas novamente? Porque eu não imagino, Marcos, eu não imagino Jesus puxando Pedro para fora da água para começar a nadar com Pedro dentro das águas. Eu imagino Jesus tirando Pedro de dentro das águas e falando: Eu vou caminhar contigo até chegarmos no barco. Por quê? Confiança. É justamente isso, confiança. É saber que não importa onde eu estou, importa quem está comigo. E se ele está comigo, é o suficiente. O Pedro, ele era um uhum, cara, para muitos, como eu disse, arrogante, ignorante, mas Pedro, ele era um cara que, para mim, ele tinha mais fé do que os outros. Por quê? Porque ele queria saber mais e mais, ele queria aprofundar mais e mais para saber no que ele estava confiando. Não somente nas palavras, mas em quem ele estava depositando a sua confiança. não, adorei. E tem um outro exemplo também que a gente pode pegar, assim, que eu já acho um pouco contrário de Pedro, que Pedro mostra isso também, mas eu vejo muito Jó também. Jó é ao contrário, né? Ele defendeu com unhas e dentes que ele ainda acreditava em Deus, mesmo estando tudo caindo, ninguém desacreditando nele, ele estando, né, os gados morrendo, pessoas morrendo ali, doenças, e mesmo assim ele continuou perseverando e confiando no Senhor. Acho que esse é o outro exemplo. Se o Pedro fala assim, ô Deus, se você me mostra e me faz andar sobre as águas, por mais que ele tenha medo, mas Jó eu vejo justamente ao contrário, ele já está andando sobre as águas, porque mesmo estando ruim, ele ainda está lá. Então, assim, o que que você acha um pouco da história de Jó em relação à confiança? Cara, em relação à confiança na história de Jó, eu vejo uma fé e uma confiança absurda. Porque a Uhum, gente, né, tem em mente que, cara, eu comecei a andar nos caminhos do Senhor, eu comecei a andar com Cristo, poxa, daqui pra frente vai deslanchar tudo, meu trabalho vai ser um sucesso, minha vida vai ser um sucesso, tudo vai ser um sucesso, vai ser mil maravilhas, um mar de rosas. Porém, Jó nos mostra a realidade, como também foi a realidade de Pedro. Jó começa com tudo bem, mas a gente vê Satanás falando: olha, ele te serve, Deus, para ele. Agora tenta tirar as coisas dele. uhum, Vê se ele vai continuar te adorando, vê se ele vai continuar confiando em você. E Deus, ele dá a permissão, ele permite Satanás tocar. Porque Deus sabia do íntimo. Não importa se eu ganhei, não importa se eu perdi. O que importa é que eu sirvo a um Deus que me ouve. Que, né, eu posso confiar. Olha, é algo assim que hoje em dia muitos cristãos não estão dispostos a ouvir isso, porque fala de uhum, sacrifício.
A caminhar com Deus não quer dizer que você vai caminhar sobre um mar de rosas, como eu disse. Caminhar com Deus quer dizer que você também vai passar por situações que você vai olhar e falar: Deus, o Senhor é o meu último recurso, mas nem por isso eu vou parar. Ou seja, Jó perdeu tudo. Deus permitiu Jó perder, mas lá na frente Deus retribuiu 7 vezes mais do que Jó perdeu. Por quê? Confiança. Quando nós confiamos em nosso pai, né, vamos falar assim, pai físico, né, o nosso, digamos, o sangue do nosso sangue, quando o nosso pai Uhum, chega e fala, olha, eu vou te dar um presente, mas você vai ter que jogar esse brinquedo aqui fora, porque ele é velho. O que que a gente faz? Não, eu confio, vai me dar um presente, jogar o que é velho fora. Ok, confiei. Quando eu recebo algo novo, eu falo, poxa, é muito melhor do que eu tinha. Ou seja, confiar não quer dizer, né, que é somente a gente olhar e falar, ah, Deus, se o Senhor fizer, eu confio. Não. História de Jó. Deus, se o Senhor fizer, tu és Deus. Se o Senhor não fizer, continua sendo o mesmo Deus. Eu continuo uhum, confiando mesmo se eu recebo, eu continuo confiando mesmo se eu não receber. Eu continuo confiando se as portas estiverem fechadas, mas eu também vou continuar confiando do mesmo jeito se elas se abrirem também. Ou seja, Jó nos passa uma visão de confiança vai além daquilo que nós podemos ter de recompensa por Deus. Confiança fala de que, mesmo que nem tudo saia conforme a gente imaginou que seria no início, ainda assim não deixou de estar no controle de Deus. Confiança é literalmente falar: Deus, o volante está na sua mão, eu sou passageiro. É o Senhor quem é o uhum. motorista, somente guia. E é justamente isso. É muito legal, gostei da sua análise, gostei da sua visão. Pensando também lá no início, né, da Bíblia, eu também vejo muito questão de Adão e Eva, né? Assim, como que de novo Satanás ali ele pôs em xeque a confiança de Deus em confiança de Eva em relação a Deus, falou: "Não, cara, você pode comer essa fruta aqui, essa, né, que você vai ficar tão bom quanto Deus, né?" Tipo, quis mostrar o poder, mas falar: "Olha só, tipo, sua vida aí tá ruim, você quer melhorar? Você come isso aqui que você vai ficar bom." Então, assim, como que uma coisa tão pequena, né, que Deus falou assim: "Ó, você pode comer de todas as árvores, mas aquela árvore ali não." Então, assim, eu acho que ali também o Satanás foi muito perspicaz no sentido de deixar ela mais frágil, né, de falar: "Ah, não, não confia tanto nesse Deus não." E depois quando Deus realmente chegou ali para olhar, eles estavam envergonhados e ela ainda falou: "Não", ele ainda falou: "Não, foi a mulher, foi culpa da mulher." Então, assim, eu acho que também em muitos momentos a gente ou terceiriza a culpa ou não consegue enxergar a culpa na gente, mas também por que isso? Porque às vezes a nossa confiança está abalada. E qual que é a sua visão também sobre esse início da Bíblia aí, sobre o Gênesis em relação a Adão e Eva e a confiança? E é algo interessante, né, que a gente olha e vê que a ordem de Deus sobre, né, o fruto do conhecimento do bem e do mal é dado diretamente para Adão. Porém, Deus também deu uma ordem a Adão. Você será o cabeça. Você ordenará aos animais, você cuidará do jardim, você dará nome aos animais, e assim por diante. Ele deu o nome a Eva. A ordem que Deus passou para Adão, Adão, em sua responsabilidade, deveria também ter instruído a Eva. Não vamos jogar só a culpa para a mulher, não, porque, né, Uhum, coitada. Mas, enfim, a gente vê que a ordem foi para Adão, porém, a responsabilidade dele como cabeça, como marido, era o quê? Ensinar também. Porém, a gente tem um senso. Quando não há a confiança, vamos falar assim, no sentido ali de cônjuge, a gente, infelizmente, vai viver vidas opostas. Vamos supor que são um casal ali, os dois frequentam a igreja, os dois estão ali no meio cristão. Ótimo, glória a Deus por isso. Porém, se um começa a se desprender do caminho, automaticamente ele começa a acreditar em outras coisas que não é o mesmo que o outro acredita. Então começa a se perder a linha de raciocínio. Então, olha para você ver um exemplo. Adão recebeu uma ordem de Deus. Eva era para ter recebido, porém, ela estava, digamos assim, sem a responsabilidade que era de Adão de passar para ela as mesmas instruções. Quando Satanás, né, ali, fala para ela, olha, certamente você não morrerá, você será como Deus. Ele está uhum, mentindo claramente para ela, porque a morte que Deus fala não é
física, mas a morte da santidade, a morte espiritual, né? E ali, Satanás ele começa a enganá-la, né? Ou seja, começa a, digamos assim, a tirar aquela autoridade que Deus tinha, tentar tirar da fonte da mulher, da cabeça daquela, a autoridade que Deus tem de, olha, eu sou pai, não come desse fruto, porque eu sei o que o meu filho precisa. Ou seja, Deus deu uma ordem de pai, não foi uma ordem de Deus. Não coma, senão eu te matará. Não, eu vou matar você, não. Deus disse, olha, não coma, porque certamente morrerás. Deus ele foi ainda bem explícito, certamente morrerás. Uhum, Mas por que morrerás? Morrerás essa união que existe entre o homem e mim. Morrerá essa aliança que existe entre mim e o homem, né? Uma autoridade ali que Deus designou para Adão como responsabilidade. Porém, ali a gente vê como que acontece. Quando nós não na palavra que vem de Deus, nós confiamos na palavra que vem de qualquer lugar, que não é a fonte exata. Ou seja, ela confiou na fonte de quem? De Satanás. Certamente Adão também uhum, pecou porque ele comeu do fruto, porque ele deu ouvidos a Eva, mesmo que Eva não estava ouvindo a voz de Deus. Então, eu acho que isso vale para todos nós, principalmente você que está ouvindo nesse momento, ouvidos a quem não ouve a voz de Deus. Porque certamente uhum. você estará dando ouvidos para qualquer outra coisa, menos as instruções do Senhor. Esse é um problema que nós enfrentamos hoje muito no meio cristão. Nós damos ouvidos a coaches, nós damos ouvidos a palestrantes, mas quando fala da palavra do Senhor, nós falamos, Deus, eu estou de ouvidos fechados. Eu quero ouvir o irmão pregando, eu quero ouvir tal pessoa pregando, mas quando Deus nos convida para ouvi-lo, nós muitas das vezes nós Gente, estamos aqui no momento de pergunta, que é o momento em que o ouvinte vai fazer as perguntas. Como é o nosso primeiro programa inicial, o nosso piloto, eu vou fazer aqui, mas nas próximas quero receber perguntas dos nossos ouvintes. Mas vamos lá. Ô, Vitor, qual é o desafio do cristão em conseguir ter confiança no dia a dia, principalmente no trabalho, nas tentações, nas provações? Porque realmente o que você falou, quem acha que a vida de cristão é fácil, não é um mar de rosas, não. Mas como é que você encara isso no dia a dia em relação à confiança? Cara, bom, como para isso, né, no dia a dia? A gente muitas das vezes está sempre ali com os ouvidos abertos para ouvir qualquer conselho de qualquer pessoa, qualquer coisa que vem de pessoas próximas, amigos de trabalho e etc. Porém, a gente tem um problema muito grande. A gente ouve muito as pessoas em nossa volta, mas a gente esquece muitas das vezes de ouvir realmente as instruções de Deus. Tem uma frase que eu acho assim que ela é primordial, e eu ouvi essa frase há 5 anos atrás, que essa frase literalmente diz: quanto mais munição você dá para o seu inimigo, mais poder de fogo ele tem sobre você. E faz total sentido porque a gente está pessoal Uhum. acesso a coisas, né, são desconectas de Deus, a gente conta ali sobre o nosso trabalho com uma pessoa que, Volta um pouquinho que você falou que agarrou que ficou sem áudio. Você falou que muitas vezes a gente descarrega, volta ali. assim, muitas das vezes a gente descarrega, né, a nossa vida pessoal, o nosso trabalho, as questões financeiras da nossa vida, o nosso pessoal mesmo, sobre a vida de qualquer pessoa. A gente dá munição para pessoas que não têm nenhuma coisa a acrescentar em nossa vida. E acaba que isso se torna um malefício para nós, porque damos muita informação e acabamos ali, digamos, permitindo que outras pessoas tenham acesso a coisas que não deveria ter sobre nós, coisas que somente o Senhor deveria ter acesso. E eu vejo que isso se torna, ao invés das pessoas hoje em dia orar a Deus, resposta de Deus em algo, a resposta, em primeiro lugar, que ela é no é no status, no stories, que
posse daquelas coisas, tenha posse da vida dela. Ou seja, a maior dificuldade que nós é entrar no de conselho, porque nós estamos tão Uhum. conselho que esquecemos de conselho, nosso conselho e o nosso verdadeiro amigo, que é o nosso Senhor. Tanto no meio cristão quanto, né, no meio não cristão, a gente pede conselhos para todo mundo, mas a gente não pede conselhos onde deveria realmente pedir. É aquela que na casa de todos os vizinhos, mas a gente não bate na casa dos nossos pais. Verdade, verdade. Não, concordo demais. E a segunda pergunta é: muitas vezes a gente fica inseguro com os novos desafios, né? Ou com os novos projetos, né? Até, por exemplo, aqui mesmo. E às vezes bate uma falta de confiança. Como é que a gente também pode adquirir essa confiança em relação às coisas novas que vão surgindo? Por exemplo, uma vaga nova, ou algum trabalho novo, ou algum trabalho diferente. Como é que você encara a confiança nesse sentido? Cara, eu vejo que toda oportunidade que Deus nos abre é uma oportunidade de digamos, melhor. Só que o que acontece é que quando nós começamos a entrar em algo melhor, a primeira coisa que o inimigo tenta nos fazer é nos fazer procrastinar, parar, pensar em desistir. Vem as tentações, vem as aflições, e a gente olha e fala, putz, agora deu ruim, onde está Deus nisso aqui? É como Pedro andando Uhum, sobre as águas e no meio do caminho vem o vento forte, vem as dúvidas e o medo. Um exemplo disso aqui é o nosso Godcast, né, Marcos? A gente uhum. começou com isso aqui no nosso coração, a primeira dúvida foi, poxa, será que vai dar? Mas nós estamos aqui. Se Deus ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Por que ele não seria, né? Deus ele sempre cumpre com o que ele fala. Muitas das vezes, as coisas que Deus nos direciona em nossas vidas, porque nós temos o medo, nós paramos no meio do caminho, né? Então, uma coisa que eu direciono assim, eu tomo como um conselho para mim, para minha vida também, ouvindo isso de Deus, é que todo novo início nos causa pânico, nos causa medo, nos causa Hum. vontade de desistir, de parar. Porém, parar não é uma opção quando Jesus disse que nós chegaríamos até lá. Ele disse, vai para o outro lado, pode ir sem medo, que ele vai contigo também, né? Então a gente sempre tem esse medo. Deus disse que vai acontecer, mas será que vai dar certo mesmo? Será que realmente vai funcionar? E aí a gente, no meio do caminho, a gente olha e fala, por que que vai funcionar? Onde está a garantia? A gente começa a tentar encontrar resposta, sendo que a resposta é uma. Deus disse que vai acontecer. Você talvez tenha em dúvida desse novo emprego na porta, dessa nova rotina que você talvez vai começar a criar. O conselho é, não tenha medo, se aprofunde, vai mais fundo, permita que o Senhor vá contigo. Porque muitas das vezes, como eu disse, como o Marcos disse também, a primeira coisa que vem no nosso coração é o medo, e a gente retrocede. O conselho é não retroceda, não volte para a praia, mas vai para o mais profundo. Vai até onde o Senhor disse que você iria, e assim você vai acessar as coisas que o Senhor prometeu que você alcançaria. O que você falou, assim, não tem como. Como é que é esse raciocínio da chuva? Tô gostando disso, hein? Bom, né, quando eu era pequeno, né, eu plantava milho com meu pai, né, no terreiro de casa. E a gente tinha uma terra ali que era até uma terra boa, né, para a gente fazer essas plantações e etc. E algo que era interessante é que meu pai sempre me ensinou eu levo isso inteira, né, que é o seguinte, não existe uma plantação se você não preparar o terreno, o solo, para a chuva. Não tem como você querer que a planta cresça se você não preparou o seu terreno ali para ser fértil, não preparou ali o seu, a sua semente, o seu solo. Ou seja, antes de você querer produzir ou querer a resposta de algo, primeiro tenha ação. Plante, semeie. E como que a gente faz isso? Eu falei que a palavra oração é a junção de duas palavras, orar e ação. Quando você ora ao Uhum. Senhor, você está apresentando a Deus o seu plano.
Mas quando você coloca o seu plano através da fé em ação, ele se torna real. Então, o terreno é a mesma coisa, né? Ah, eu vou plantar ali um pé de mexerica, mas se você prepara a terra, se você não coloca semente, você não tem como você querer que do solo brote mexerica se você não fez nenhuma das ações. Então é a mesma coisa. Não posso pedir para Deus, Deus manda chuva para que a minha colheita se torne fértil, se antes você não preparou seu terreno para receber a chuva. Eu acho que é algo muito interessante sobre isso, Marcos. Que a gente vê lá em Gênesis. Antes de Deus colocar o homem no jardim do Éden, Deus preparou o jardim do Éden, preparou o alimento, preparou a água e tudo o que nele havia para que o homem vivesse do jardim do Éden. Ou seja, antes de Deus colocar a sua criatura, ele fez toda a criação. Então, é a mesma coisa. Deus ele também se baseia na mesma matemática. Antes dele fazer acontecer, ele precisa preparar eu e você para receber. Então, se você quer receber algo, se você tem algo diante de Deus que você queira, ore, mas também tenha a ação. Tenha a atitude, tenha ousadia de ir atrás daquilo que você apresentou diante do Senhor. É como eu sempre digo, não tem como você receber uma oportunidade de emprego se antes você não enviou o seu currículo. O seu currículo é a sua semente, é a sua ação. O restante quem vai fazer é Deus? Com certeza. Mas, lembre-se, você precisa ter iniciativa. É sobre isso. E agora, para encerrar, ô Vitor, fique à vontade. Aí você tem uma ministração sobre esse tema aí. O que você pensou de trazer aí para a gente? Conselho. Obrigado, Marcos. Bom, gente, falando, né, sobre fé, sobre confiança, né, nada mais justo do que, né, porque a questão de como nós podemos entender e ver a confiança e trazer isso para a nossa vida. Nada mais justo do que falar, né, sobre Pedro. A gente começou falando sobre Pedro e a gente vai finalizar também falando sobre Pedro. Pedro, Nem foi né, combinado, hein? nem foi combinado. Pedro, né, em Mateus, né, 8 em diante, a gente vai ver uma passagem a qual Jesus, né, trouxe ali, falando sobre a tempestade e os seus discípulos, né? E ali Jesus ele vai dar uma ordem, olha, entrem no barco, eu ficarei despedido da multidão e vocês passarão para o outro lado. E tendo Jesus dito isso, Jesus subiu ao monte para orar, como a palavra do Senhor diz. E enquanto, né, Jesus estava ao monte orando, já na parte da madrugada, os discípulos começaram a se encontrar em uma meia, né, em um meio de uma tempestade, né? E o mar estava revolto, a qual as ondas quase. Então ali, né, Jesus, né, acima do monte, ele vendo as aflições dos discípulos, ele começa a andar por cima das águas em. E aí a gente tem a nossa famosa frase do Pedro, né? Mestre, se és tu, diga-me, para que eu vá ter contigo. E ali então Jesus disse, venha. Quando Pedro começa a andar por cima das águas, o vento, né, revolto, começa a soprar e ele profundo medo. E ali então ele começa a se afundar. Só que detalhe, Pedro ele era pescador. Pedro sabia nadar. Porém, porém, a confiança de Pedro estava em como ele podia nadar nas águas? Não. Ele estava, a confiança dele em Cristo, em Jesus, que chamou ele para andar sobre as águas. E ali, então, quando ele começa a se afogar, ele clama, mestre, salve. Jesus imediatamente o tomando pela mão, né? Salva-te, né? Salva-lhe ele ali, de sua temível, né? Assim, morte, vamos falar, que seria afogar nas águas. E quando Jesus e Pedro sobem ao barco, Jesus repreende o vento, repreende o mar, dizendo, vento, quieta-te, mar, cala-te. E assim houve grande bonança, ou grande paz. Tendo visto isto, os discípulos disseram consigo mesmo, mas que tipo de homem é esse que até o vento e o mar o obedecem?
Interessante que, dentre um deles, vai dizer: este verdadeiramente é Cristo, o Filho de Deus. E aí, Jesus, voltando-se para eles, vai dizer: homens de pouca fé, por que ainda temeis? Olha que interessante. Jesus se voltou para os 11 que estavam no barco. Pedro, ele foi o único que teve confiança suficiente para descer do barco e andar sobre as águas. Jesus estava dizendo isso para os 11, homens de pequena fé. Por que vocês não confiaram em mim? Por que vocês não acreditaram em mim? Pedro, ele foi o mais ousado. Só que o interessante é que, porque Pedro confiou, ainda que ele deu 2 passos acima das águas, ele fez o que nenhum outro discípulo fez: andar sobre as águas. Jesus o convidou, certo? Porém, dependeu de uma ação de Pedro. Vamos imaginar que Jesus te chame hoje para andar sobre as águas. Você vai descer do barco confiante que você vai andar sobre as águas? Ou na medida que você desce, você vai ter medo de não conseguir fazer o que ele disse? Olha a ousadia de Pedro. Jesus disse: então eu vou. Eu não vou temer. Eu somente vou descer do barco e ir. A gente fala que, e vê na palavra, que Pedro teve medo quando ele estava começando a andar sobre as águas. Mas ele andou sobre as águas. Olha a confiança de Pedro. A confiança dele foi tão forte que ele não pensou 2 vezes. Jesus disse: venha, eu vou descer do barco agora. Enquanto os outros 11 discípulos estavam dizendo: você é louco, vai morrer, vai afogar, é um fantasma, não é Cristo. Mas Pedro tomou iniciativa. Pedro, ele teve as 2 coisas que nós falamos. Ele teve a atitude, que é a ação, e a oração, ou seja, a confiança, a fé. Então, Jesus muitas das vezes nos convida para ir até Ele, para ir até o lugar que Ele nos chamou para ir. Mas nós muitas das vezes nos sentimos paralisados porque nós não confiamos o suficiente. Vitor, como eu faço para ser igual a Pedro? Confie no que Deus te disse, mas além de confiar, haja. Eu acho que é muito importante, Marcos, falarmos sobre isso, porque o ato de profetizar não é somente sair dizendo coisas aleatórias por aí. Não. O ato de profetizar é você liberar com a sua voz e a autoridade que Cristo te deu aquilo que você desejava e aquilo que você ouviu de Deus. Porém, profetizar também é agir por fé, como se aquilo que você ouviu do Senhor já estivesse acontecendo. Olha que interessante isso, a gente pensar nisso. Como eu ajo, como eu vou fazer para que aquilo que ainda não vejo esteja sendo visto por mim como se já estivesse acontecendo. Uso da fé. Deus me disse que eu vou chegar e vou ter essa vida. Deus me disse que eu vou ter tal coisa. Deus me disse que eu vou ser um ministro da palavra do Senhor. Se você ainda não crê nessa palavra que Deus te trouxe, deixa eu te dizer algo. Comece a ter fé. Comece a confiar. Por quê? Quando você confia no que Deus fala, as palavras que o Senhor já liberou sobre o seu futuro começam a se tornar o seu presente. É algo lindo em Deus, porque Deus nunca fala algo relacionado somente ao passado. Deus fala para nós e nos alerta sobre coisas futuras que ainda vão demorar um pouquinho de tempo para acontecer. Não porque Deus precisa caprichar em algo, não, porque Ele é perfeito. Essa frase do Instagram aqui, Deus está demorando porque Deus está caprichando, irmão, não existe essa. Deus é perfeito, tudo que Ele faz é perfeito. Porém, o tempo de processo, como fala já, né, a palavra processo, é produzindo eu e você para estarmos preparados para receber aquilo que Ele quer nos dar. Então entenda, esse tempo é necessário para que você se sinta preparado. Porém, Deus disse acerca do seu futuro. Mas quanto mais você tem fé e confia que aquilo que Ele disse no seu futuro hoje pode acontecer, Deus traz a preparação para o seu coração para que aquilo de fato se cumpra. Assim como nós vimos em Pedro. Jesus disse: venha. Pedro simplesmente disse: Jesus, eu estou pronto.
eu tenho fé, eu confio em Ele. Ele mandou sobre as águas. Ainda que seja 2 passos, mas Ele fez o que jamais fez. Boa, boa. Nossa, sensacional. Adorei, adorei a mensagem. É sobre isso, né? Sobre a gente confiar mesmo assim. Curioso que a gente falou de Pedro, né? Mas agora, para encerrar Exato. as considerações finais, né? Ô Vitor, eu estou muito feliz, estou muito honrado. Acho que a gente fez um episódio muito bacana. Estou curioso para ver o que a galera vai achar. Mas e você? O que são as suas considerações finais? Bom, primeiramente, né, eu honro a Deus, honro a sua vida, Marcos, porque vamos falar a verdade, sem você eu não estaria aqui e nós, sem Deus, nós não estaríamos aqui. Sem a confiança de que isso iria funcionar, a gente não estaria aqui, né? E eu acho que é válido a gente também dar essa abertura para você que está aí nos ouvindo agora, seja no trabalho, seja dentro do ônibus, seja onde quer que for, que você também tem totalmente uma liberdade para nos conversar conosco, para falar conosco a respeito Uhum. das suas dúvidas, a respeito do que é fé. Caso você esteja aqui agora e está se perguntando, poxa, mas como eu faço para ter essa fé que eles estão falando? Eu te aconselho uma coisa: não busque a fé por outras pessoas, busque a fé por aquilo que você precisa acreditar. Porque a fé é acreditar naquilo que você realmente precisa. E eu preciso, né, na verdade, falar isso. Porque todos nós precisamos é de Deus. O que todos nós precisamos é do Senhor, porque somente Ele tem aquilo que nós realmente necessitamos. Então, você chegou a esse podcast que talvez caiu de paraquedas, deixa eu te falar, não foi por paraquedas que você caiu, foi o Espírito Santo que trouxe você até aqui. E isso é importante a gente falar que nada do que Deus faz é em vão, ou por coincidência, ou por acaso, tudo que o Senhor faz tem propósito. E você está aqui ouvindo isso, é o propósito do Senhor. Precisava ouvir isso, um gatilho de Deus falando para você, avance, confia, continua, tenha esperança. Então, se você talvez está se sentindo sem esperança hoje, se sentindo para baixo, se sentindo desanimado a respeito de algo, o Senhor está com você. E Ele te trouxe aqui para te dizer que já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Você só precisa confiar. Amém, amém. É isso, é sobre confiança, né? E já estou curioso para saber o nosso próximo tema. Se você também tem sugestão de tema, deixa aí nos comentários, ou então fala com a gente nas nossas redes. Nós ainda estamos vendo como é que vai ser a divulgação e como é que vai ser isso para vocês nos encontrarem. Mas, Vitor, onde é que a galera pode achar aí para te achar, para trocar ideia com você e tal? Conta aí um pouquinho disso. Pessoal, vocês podem me procurar oficial Vitor Alan, tá? Facebook, Vitor Alan Moreira Camilo. No YouTube, a gente ainda está preparando esse processo aí, né, Marcos? Mas logo, logo a gente também vai Isso. estar disponível aí. Caso vocês, ou, né, assim por diante, nós estamos também em processo de divulgação disso, mas podem mandar no meu e-mail pessoal também, que não tem problema nenhum, que é Vitor Alan, 2L, Alan, gmail.com, tá ok? E eu estarei aí também de portas abertas também para ouvir e atender cada um de vocês, pessoal. É isso, gente. E-mail também vocês podem me achar, agora que está meio reformulando, mas vocês podem me achar na Narrativa Cinematográfica, também tem YouTube lá, mas também a gente está montando um projeto para o Godcast. E tem outro também, outro tipo de projeto dentro do Godcast que a gente ainda vai avisar, vai estar com vocês. Mas é isso, vocês podem me encontrar na Narrativa Cinematográfica lá, é grande, mas é isso mesmo, porque eu conto o cinema através das histórias, né? E da importância das histórias, e é muito legal estar aqui também. Então é isso, quero agradecer, Vitor. Palavras finais, agradecimentos, e é com você. Bom, gente, né? Nós agradecemos bastante. Espero que, né, esse seja o primeiro de muitos Godcasts, né, que estaremos aí trazendo para vocês, para edificar a vida de vocês, como devocionais também, do jeito que vocês quiserem fazer.
caso, né, nos próximos aí, tenham algum pedido de oração, alguma temática que vocês queiram que nós abordamos, que nós venhamos de falar para vocês, que nós venhamos de aconselhar vocês, claro, mediante a palavra do Senhor e conforme a sabedoria que Ele assim, nos dá, nós estaremos aqui prontamente para ajudar cada um de vocês e, né, só temos que agradecer ao Senhor, porque sem Ele nós não estaríamos aqui. Como o salmista Davi vai dizer, né, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E é uma Amém. honra estar aqui trazendo esse, digamos, novo começo na minha vida, na vida do Marcos, para cada um de vocês também. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Deus abençoe a todos vocês aí. Amo muito. E é isso. Nós ficamos por aqui. Tchau, até a próxima. Vitor. Tchau, tchau, pessoal. Com Deus. E nos vemos em breve. Então, falou. Até breve. Tchau. Foi?